Os anos 60 viraram o jogo do motociclismo. Modelos britânicos de 2 cilindros dominavam, monocilíndricos italianos buscavam glória nas pistas, e o Japão preparava-se para revolucionar com velocidade, confiabilidade e produção em massa. Mas a lenda não era óbvia. Algumas motos escondiam seu brilho em aparências modestas ou pequenas cilindradas. Outras eram ofuscadas por modelos mais chamativos. Essas adormecidas surpreenderam pilotos e moldaram o futuro. Vamos começar nossa contagem regressiva com a moto que permitiu à Honda ser levada a sério no desempenho. Nosso 15º lugar é a Honda CB77 Super Rock, uma bicilíndrica de 305 cilindradas que surpreendeu o establishment britânico. No início dos anos 1960, as motocicletas japonesas eram vistas como importações baratas, serviam para ir ao trabalho, não eram páreo para o aço britânico. A Honda CB77 Super Rock foi a moto que quebrou o estereótipo. Modesta, tinha motor bicilíndrico 305cc 28CV atingindo 9.000 RPM, inédito para uma moto de média. Sua velocidade máxima, pouco abaixo de 160 km/h, a tornava rival de máquinas com o dobro de cilindrada. Diferenciava a CB77 o equilíbrio entre desempenho e confiabilidade. Enquanto muitas motos britânicas vazavam óleo e exigiam manutenção constante, a Honda era suave, durável e fácil de conviver. Motociclistas americanos descobriram que podiam usar a Rock no dia a dia e levá-la para correr nas pistas nos fins de semana. O prestígio cultural ajudou. Steve McQueen tinha uma Super Rock, consolidando sua imagem além de moto de uso diário. Milhares vendidas não é rara estritamente. Hoje, impecáveis são colecionáveis, marcando a Honda como referência em desempenho. CB77s restauradas alcançam 7 a 10 mil dólares em leilões, testemunho de seu apelo. Em meados dos anos 60, a Honda já havia mostrado ao mundo que podia competir. A Suzuki queria provar que podia vencer. Entra em cena o número 14, a T20 Super 6, uma 250 com uma marcha a mais do que qualquer um esperava. A Suzuki T20, conhecida nos Estados Unidos, a Suzuki X6 Hustler, fez os motociclistas levarem a marca a sério. À primeira vista, parecia só mais uma pequena bicilíndrica japonesa. Um motor de 247 cm3, 2 tempos, bicilíndrico em paralelo, refrigerado a ar. Mas os pilotos descobriram sua arma secreta, um câmbio de 6 marchas, o primeiro já visto em uma motocicleta de produção desse porte. O efeito foi transformador. Com 29 cavalos de potência, a T20 podia subir de giro livremente e manter a potência em todas as marchas. O tempo de quarto de milha era menos de 15 segundos e a velocidade máxima atingia 95-100 mph, superando muitas 500cc britânicas da época. Pilotos de uma 257cc ultrapassavam Triumphs e BSAs que pareciam 2 vezes mais sérias. A T20 também foi um sucesso como exportação cultural. Estratégia forte, tornou-se favorita entre os pilotos buscando tecnologia avançada a custo baixo. A Suzuki chegou a inscrever a T20 em corridas de produção, onde sua velocidade provou que ela não era apenas um truque. As marchas não eram o único campo. A Yamaha encontrou sua vantagem não na velocidade, mas na elegância, e na posição 13, a Ibura DS3 apresentou tecnologia que tornou os 2 tempos mais civilizados. Na década de 60, os motores 2 tempos eram rápidos, mas notoriamente sujos. Os pilotos precisavam pré-misturar óleo com gasolina, o que causava velas encharcadas, fumaça ou travamento do motor. A Yamaha revolucionou com a Yugo DS3, introduzindo seu sistema de injeção de óleo Autoloop. Pela primeira vez, pilotos podiam encher o tanque de gasolina como em um 4 tempos e pilotar. A moto cuidava da lubrificação automaticamente. A Urdo DS3 tinha um motor 2 tempos de 246 cm3, bicilíndrico de 24 cavalos. A velocidade máxima era de 145 km/h, mas o desempenho não era seu único destaque. O sistema Autolube tornou a Uri DS3 prática, confiável e mais limpa que as concorrentes. Ele transformou os motores 2 tempos de máquinas temperamentais de corrida em motos nas quais os pilotos do dia a dia podiam confiar. A influência do IDS3 foi enorme. Isso abriu caminho para o domínio posterior da Yamaha nas corridas, desde os circuitos de GP até o motocross, ao provar que a injeção de óleo podia lidar com motores de alta rotação sem comprometer a durabilidade. A Wide DS3 é lembrada pela condução suave e como o início da linhagem de motocicletas de alto desempenho da Yamaha. O estilo civilizado não era Kawasaki.
Número 12. O A1 Samurai era pequeno, afiado e assumidamente agressivo. Antes de a Kawasaki se tornar famosa por suas potentes motos de 3 cilindros como a Mach 3, ela testou o mercado com a A1 Samurai 250. À primeira vista, parecia comum, uma pequena boneca japonesa de 2 cilindros em uma estrutura simples, mas o coração do Samurai era tudo menos comum. Ela usava um motor 2 cilindros, 247C, que com 31 cavalos atingia 160 km/h. Nos anos 60, isso era notável para uma moto de 250C. A Samurai superava muitas 350s e acompanhava algumas 500cc britânicas, chocando pilotos que a viam como moto de uso diário. Seu câmbio de 6 marchas mantinha o motor em alta rotação e o design de válvula rotativa proporcionava uma resposta de acelerador precisa. Mais importante ainda, o Samurai prenunciava o futuro da Kawasaki. Sua afinação agressiva e desempenho surpreendente refletiam o DNA que mais tarde daria origem à lendária série Mach. A Samurai mostrou que a Kawasaki não estava interessada apenas em acompanhar, mas sim em dar um salto à frente. E assim chegamos ao número 11, a BSA Spitfire, uma clássica britânica de 2 cilindros que parecia educada por fora, mas era, na verdade, uma das motocicletas de produção mais rápidas de sua época. Em meados da década de 1960, a BSA lutava para provar que ainda podia competir no jogo de alto desempenho. O resultado foi a Spitfire Mach 2, 2 motores paralelos típicos de motos britânicas, com velocidade impressionante. Com motor bicilíndrico OHV de 654cc e 54 CV, a Spitfire atingia 120 mph, superando a Triumph Bonneville e igualando as melhores Norton. A Spitfire não era rápida. Com carburadores duplos AMOL e um quadro leve, era ágil para a sua época. Apesar disso, nunca teve o mesmo impacto cultural que a Bonneville. Ofuscada por sua prima, a Spitfire acabou se tornando uma espécie de joia escondida. Hoje, esse status de azarã a torna uma moto de colecionador sleeper. A produção foi menor que a da Triumph e há menos sobreviventes, especialmente em condição original. Em leilões, as Spitfires podem variar de 10 a 15 mil dólares, dependendo da qualidade da restauração, oferecendo aos colecionadores um pedaço autêntico da performance das superbikes britânicas dos anos 60 sem pagar os valores elevados da Bonneville. O poder das grandes empresas não era o único caminho a seguir. Número 10. A Honda CB92 Bentley mostrou que uma moto de 125 podia ser esportiva e levada a sério. Em começo de 1960, a Honda mostrava que baixa cilindrada não era desempenho. A Honda CB92 Bentley Super Sport, uma moto que era impecável para levar a sério. Com apenas 124cc, muitos a descartaram como um brinquedo diário, mas ao ouvir o ronco, perceberam que a Honda conseguiu algo notável. A CB92 era equipada com motor de 124cc, 2 cilindros paralelos, gerando 15 cavalos a 10.000 RPM. Seu design super leve permitia que ela atingisse 112 km/h, um número impressionante para o seu tamanho. Ela vinha com recursos para motos maiores, tacômetro, freios dianteiros esportivos de duplo tambor e inspiração de corrida. O Bentley foi comercializado na Ásia e Europa, mas poucos chegaram aos Estireira, tornando-os colecionáveis. A CB92 era uma declaração, não um matador de gigantes. A Honda conseguia pegar um motor de pequena cilindrada e transformá-lo em moto esportiva. Foi o primeiro contato com a engenharia japonesa, uma revolução que antecipava a ambição da Honda nas pistas. Hoje em dia, as CB92 em bom estado são raras e muito procuradas, sendo frequentemente vendidas por 8 mil dólares a 12 mil dólares em leilões. Mas as ambições da Honda não se limitavam às pequenas motos de estrada. Nosso número 9. A CR110 Cub Racing. Uma máquina tão pequena que parecia um brinquedo, mas que rugia como uma arma de Fórmula 1. Ao ver a Honda CR110 pela primeira vez, é difícil não sorrir. Com apenas 50 centímetros cúbicos, ela parece uma máquina de criança, uma miniatura de moto de corrida com uma presença frágil. Mas essa moto era coisa séria. Construída como moto de corrida, a CR110 foi projetada para dar aos pilotos acesso à tecnologia vencedora da Honda nas GPs. Os números eram impressionantes. Seu motor monocilíndrico, DOHC de 4 tempos, produzia 8 cavalos de potência a estratosféricos 14 mil rotações por minuto.
Isso permitia que ela atingisse velocidades de 110 km por hora com um motor do tamanho de uma mobilete. Ela tinha um câmbio de 9 marchas para manter aquele pequeno pistão girando alto e rapidamente ganhou fama de ser quase indestrutível em altas rotações. Nas corridas, a CR-110 superava adversários muito maiores. Em eventos de clubes por toda a Europa e Ásia, essas pequenas Hondas deixavam máquinas maiores envergonhadas simplesmente por nunca diminuírem o ritmo. Eram leves, precisas e confiáveis, características que as transformaram em lendas entre os pilotos amadores. Apenas algumas centenas foram produzidas e muitas foram levadas à destruição nas pistas. Exemplares sobreviventes são extremamente raros, com máquinas originais alcançando $30 mil, $40 mil atualmente. Mais do que apenas um item de colecionador, a CR-110 é lembrada como prova de que a maestria em engenharia da Honda se estendia até mesmo às menores cilindradas. Mas nem todo o brilho das pistas veio em pacotes tão pequenos. Nossa oitava escolha, a Ermate Aladoro, era uma monocilíndrica italiana maior que parecia simples, mas conquistou sua glória nas pistas de GP por toda a Europa. A Ermate é conhecida por scooters e motos, mas nos anos 60 produziu um dos melhores monocilíndricos de corrida, a Aladoro Golden Wing. Disponível em 250C e 350cc, a Aladoro era uma moto de corrida que enganava os menos atentos. Por fora, parecia uma moto comum, mas nas mãos de pilotos, vencia GPs. A Aladoro 250 tinha um monocilíndrico 4 tempos refrigerado a ar DOHC, produzindo 35 cavalos a 10.000 RPM. A velocidade máxima chegava a quase 120 milhas por hora, algo notável para uma máquina monocilíndrica. Era leve, ágil e perfeitamente adequada para os circuitos apertados e técnicos das corridas europeias. Embora a Air Maxi fosse uma fabricante pequena, seu programa de corridas superava em muito o seu tamanho. Pilotos como Renzo Pasolini levaram a Aladoro aos holofotes, desafiando gigantes como Honda e Yamaha na categoria GP 250. Quando a Harley-Davidson adquiriu uma participação na Airmac em meados dos anos 60, esses modelos de corrida foram rebatizados como Harley-Davidson para competições internacionais, acrescentando mais uma camada de fascínio ao seu legado. Os números de produção eram pequenos e a maioria das motos teve uma vida dura nas pistas. Os Aladoros sobreviventes são agora itens raros de colecionador, frequentemente alcançando valores de $25 mil ou mais, dependendo da procedência. Elas são a prova de que, às vezes, as máquinas de aparência mais simples podem carregar sangue de campeã. Da Itália, seguimos para outro pequeno fabricante com grandes ambições. Nossa escolha número 7, a Laverda 650, começou como uma cópia da Honda, mas por baixo da superfície era construída como um tanque. E hoje é um dos gêmeos italianos mais raros de sua época. Em meados da década de 60, a empresa italiana Laverda deu um salto ousado dos monocilíndricos de pequena cilindrada para o mundo dos grandes motores bicilíndricos. A primeira tentativa foi a Laverda 650, uma motocicleta que muitos críticos descartaram como cópia da Honda CB77. E de certa forma, estavam certos, a Laverda estudou abertamente o design da Honda, mas o que construíram não era um clone. A 650 era extremamente superdimensionada, projetada para durabilidade e desempenho em longas distâncias. Equipada com um motor bicilíndrico paralelo de 650 cilindradas, produzindo cerca de 55 cavalos, a Laverda 650 podia atingir 185 km/h. Sua construção a tornava única. Cada componente, do virabrequim à caixa de câmbio, era fabricado com tolerâncias mais rigorosas que seus rivais japoneses ou britânicos. Era pesada, mas quase indestrutível. Os pilotos descobriram que podiam forçar uma Laverda por horas em alta, e ela continuava funcionando. Apenas algumas centenas de unidades da 650 foram feitas antes da Laverda focar na maior 750, sua marca. A 650 é rara hoje. Exemplares sobreviventes podem ser vendidos por $30 mil ou mais, com colecionadores valorizando-os como a base da reputação da Laverda, e com os italianos provando que a força podia vir em pacotes sutis. Nossa sexta colocada nos leva de volta à Grã-Bretanha, onde a Velocette construiu um monocilíndrico que parecia antiquado, mas estabeleceria recordes de resistência que ainda ecoam hoje.
A Velocette era conhecida por monocilíndricos, mas com a Truxton criou máquina mais lendária. À primeira vista, Truxton parecia retrocesso, monocilíndrico refrigerado a ar numa época em que bicilíndricos e tricilíndricos dominavam. Mas, sob estilo tradicional, havia a motocicleta projetada para corridas de resistência. O monocilíndrico comando de válvulas no cabeçote 499 cm3 produzia 41 cavalos de potência, o suficiente para levar a Truxton a 115 milhas por hora. Ela não era a moto mais rápida do mercado, mas o que a diferenciava era sua resistência. Em 1961, uma equipe de monocilíndricos Velocette estabeleceu um recorde de resistência de 24 horas em Montlhéry, na França, com uma média de 100 milhas por hora, um feito impressionante que consolidou a reputação da Truxton. A Velocette produziu apenas cerca de 1.100 Truxtons, tornando-as raras mesmo quando novas. Muitas foram usadas em corridas, modificadas ou destruídas, o que torna os exemplares sobreviventes especialmente valorizados hoje em dia. Colecionadores as consideram o auge da engenharia britânica de monocilíndricos, uma moto que combinava durabilidade, pedigree de corrida e um estilo atemporal. E agora que nos aproximamos do top 5 das motos sleeper, vamos conhecer nossa quinta colocada, a Norton P11. Quando as corridas no deserto americano ganharam popularidade no final dos anos 1960, os pilotos queriam motos que pudessem enfrentar longos trechos de areia, pedras e calor intenso, mas com potência suficiente para superar os rivais nas retas abertas. A resposta da Norton foi a P11, uma motocicleta nascida da necessidade e da engenhosidade. A P11 era um híbrido. Os engenheiros pegaram o motor 750cc bicilíndrico da Norton Atlas e o montaram em um quadro Scrambler Matchless G85CS. O resultado foi uma motocicleta que parecia um Scrambler simples, mas entregava 55 cavalos e uma máxima de 185 km/h. No deserto, ela era um monstro. Os pilotos americanos adoraram, especialmente na Califórnia e em Nevada, onde a P11 conquistou a reputação de ser o melhor Desert Sled. Steve McQueen e outros pilotos famosos preferiam máquinas de deserto semelhantes, e embora a Triumph TR6 frequentemente recebesse mais atenção, a P11 tinha força bruta. Seu motor com bastante torque lhe dava vantagem ao atravessar trechos de areia e subidas íngremes. Foram produzidas apenas cerca de 2.500 unidades, e muitas foram destruídas em competições. Exemplares sobreviventes são raros, e quando aparecem em leilões, podem alcançar 15 mil, 20 mil dólares, especialmente se ainda mantiverem o equipamento original de Scrambler. Se a Norton P11 era sinônimo de força bruta na terra, nossa quarta colocada, a Matchless G50 CSR era o oposto dela. Uma moto de rua que secretamente carregava o DNA de uma piloto de Grand Prix, a Matchless G50 já era uma lendária monocilíndrica de corrida, dominando as pistas no início dos anos 1960. Mas o que torna a G50 CSR tão fascinante é como parte dessa tecnologia desenvolvida para as pistas discretamente chegou às ruas. CSR significava competição dividida por esportes, dividida por estrada. Essas motos parecem monocilíndricas britânicas, mas por dentro escondem a estrutura de uma máquina de GP. A G50 CSR usava um motor monocilíndrico de 500 cilindradas refrigerado a ar, gerando cerca de 50 cavalos, grande para uma moto de rua monocilíndrica da época. A velocidade máxima ultrapassava 110 milhas por hora e a dirigibilidade era extremamente precisa graças ao quadro estilo featherbed. Para um olhar desatento, parecia mais uma monocilíndrica britânica para quem girava o acelerador, ficava claro que era algo a mais. Essas motos eram raras porque geralmente eram produzidas em pequenas séries ou modificadas por particulares, que combinavam modelos matchless de rua com peças de corrida da G50. Elas borravam a linha entre moto de corrida e de rua, criando um sleeper de fábrica que poucos compreendiam. As G50 CSR são extremamente raras. Seu valor está não apenas na raridade, mas na autenticidade. Elas têm ligação direta com uma das maiores monocilíndricas de corrida do século XX. Colecionadores pagam 40 mil dólares. Exemplares com autenticidade comprovada podem custar 50 mil dólares ou mais, o que os torna joias da coroa da engenharia britânica da década de 60. De um single britânico, passamos para algo que ninguém esperava de uma empresa de pneus. Nossa terceira opção, o Bridgestone 350 GTR. Parecia uma moto bicilíndrica para uso diário, mas por dentro escondia algumas das tecnologias de 2 tempos mais avançadas de sua época. A Bridgestone é conhecida mundialmente por seus pneus, não por motocicletas.
Mas no final da década de 60, a empresa construiu uma das motos mais notáveis e subestimadas da década, a 350 GTR. À primeira vista, parecia uma moto japonesa comum para o dia a dia. Mas sob o tanque havia uma maravilha tecnológica que surpreendia qualquer piloto. O motor bicilíndrico com válvula rotativa da GTR, de 345 cm3, produzia 37 a 40 cavalos de potência, alcançando velocidade máxima de 160 a 170 km/h. Válvula rotativa permitia controle preciso da mistura ar-combustível, tornando o motor mais suave e potente. Ela vinha equipada com câmbio de 6 marchas, freios de duplo tambor e um design refinado que sugeria sua capacidade sem ostentação. O que tornava a Bridgestone 350 um lobo em pele de cordeiro era seu contexto. Ninguém esperava que uma fabricante de pneus produzisse uma máquina a competir com a Yamaha ou a Suzuki, mas a GTR fez. Alguns pilotos de teste a consideraram a melhor bicilíndrica 350. Infelizmente, a política acabou com ela. Sob pressão das 4 grandes japonesas, a Bridgestone abandonou a produção de motocicletas em 1971, passando a se dedicar exclusivamente aos pneus. Hoje, os colecionadores consideram a GTR uma das raridades mais cobiçadas dos anos 1960, com preços chegando à faixa de 12 mil a 18 mil dólares. É a prova de que, às vezes, a grandeza vem dos lugares mais inesperados. A Bridgestone 350 GTR, uma moto comum, mas sob a carenagem, uma das bicilíndricas 350 mais avançadas da década. Bridgestone. Pneus. No final dos anos 60, a gigante japonesa focou brevemente em motocicletas, produzindo um dos modelos mais surpreendentes e discretos da década. A 350 GTR parecia uma pequena e sensata moto de uso diário, do tipo que você esperaria ver estacionada em frente a um escritório. Assim que o motor era ligado, ela era uma das médias mais avançadas. Tinha um motor bicilíndrico de 2 tempos com válvula rotativa de 345 cc, produzindo 37 a 40 cavalos de potência. Isso pode não parecer muito hoje em dia, mas no final dos anos 60 colocava a Bridgestone na mesma categoria das 350 de corrida da Yamaha e da Suzuki. Ela tinha um câmbio de 6 marchas, entrega suave de potência e uma velocidade máxima de 105 milhas por hora. Claro, os pilotos que a descartaram como uma experiência de uma fabricante de pneus logo descobriram que ela podia superar motos de marcas consagradas. A queda da GTR não foi por desempenho, e sim por questões políticas. Os 4 grandes fabricantes japoneses, Honda, Yamaha, Suzuki e Kawasaki, pressionaram a Bridgestone a se retirar, vendo a empresa de pneus como uma rival indesejada. Em 1971, a produção de motocicletas chegou ao fim, deixando a 350 GTR como uma lenda de vida curta. Mas se a Bridgestone provou que uma fabricante de pneus podia construir uma motocicleta de classe mundial, nossa escolha número 1, Triumph Bandit e BSA Fury, mostra o quão perto a Grã-Bretanha chegou de se salvar. No final da década de 1960, a indústria de motocicletas britânica estava em crise. A Honda havia lançado a CB350, a Suzuki estava inundando o mercado com 2 tempos ágeis e a Kawasaki preparava a brutal Mach 3. A Triumph e a BSA precisavam de um salvador, uma moto moderna que pudesse igualar a engenharia japonesa. A resposta delas foi a Triumph Bandit e seu modelo irmã, a BSA Fury. À primeira vista, elas parecem gêmeas britânicas 350 comuns, mas por dentro eram revolucionárias. A Bandit, dividida pela Fury, usava um motor bicilíndrico paralelo, DOHC, de 349 cm3, capaz de 34 cavalos de potência e velocidades em torno de 100 milhas por hora. O design era leve, girava alto e estava muito à frente de tudo o que a Grã-Bretanha havia produzido antes. Pela primeira vez, os veteranos pareciam prontos para revidar com uma motocicleta que poderia competir em igualdade de condições. Mas o destino interveio. O colapso financeiro da BSA e da Triumph fez com que o projeto fosse cancelado antes da produção em série. Apenas um punhado de protótipos foi realmente concluído. Estima-se que menos de 10 sobrevivam hoje. Alguns foram parar em museus, outros em coleções particulares, mas nunca chegaram ao salão de vendas.
É por isso que a Bandit e a Fury são as verdadeiras sleepers das motocicletas dos anos 60. Elas pareciam gêmeas britânicas modestas, mas tinham engenharia que poderia ter mudado a história. Em vez disso, tornaram-se símbolos do que poderia ter sido a última cartada de uma indústria que não conseguiu acompanhar a onda japonesa. Hoje, são máquinas de colecionador que valem 6 dígitos, quase míticas em sua raridade. As motos desta lista podem não ter sido as mais famosas dos anos 1960, mas estão entre as mais fascinantes. E para os colecionadores de hoje, são tesouros que contam a história mais profunda de uma era de ouro.